Olá, sejam bem-vindos ao Recitando, e os poetas que serão citados neste trabalho hoje são Afonso Guimarães e Cruz de Souza. Ambos são de cunho simbolista, e eu irei introduzir falando um pouco sobre o que é o simbolismo. O simbolismo foi e é um movimento literário da poesia que surgiu na França, movido pelos ideais românticos, estendendo suas raízes à literatura, aos palcos teatrais, entre outras formas de arte. Suas características principais são elementos místicos e transcendentais, musicalidade, subjetividade e o uso da figura de linguagem, sinestesia. Olá, olá, boa vida a todos. Eu me chamo Marcelo Moraes do Recitando para o Mundo. Hoje nós vamos falar sobre um homem muito importante para o simbolismo e o movimento abolicionista no Brasil. Este homem é considerado patrono da Academia de Letras Catarinense e está representado pela 15ª cadeira ao lado de Afonso de Guimarães. Acredito que você já sabe de quem eu estou falando. Sim, João de Cruz de Souza. Nascido dia 24 de novembro de 1861, em Nossa Senhora do Destino, hoje nossa querida Florianópolis, Cruz de Souza foi adotado pelo ex-proprietário dos seus pais, que ainda eram escravos na época. Por ser adotado, ele cresceu como um homem livre e teve o privilégio de estudar. Sempre apaixonado pelas letras e pela sua musicalidade, se graduou em literatura e aprendeu novos idiomas. Não demorou muito, estava trabalhando no jornal Tribuna Popular, onde levantava pautas abolicionistas e anti-racismo. Com isso, ele acabou escrevendo 2 livros. Ele foi muito atacado por isso e eu falarei desses livros em breve. Ele se casou em 1893 e teve 4 filhos. 2 não sobreviveram, morreram de tuberculose, e ele foi afetado pela mesma doença, que também o levou à morte. Mas antes disso ele se mudou para Minas Gerais e lá viveu pelo resto da sua vida. Os livros que ele escreveu foram Missal e Brônquios. O último livro foi o Brônquios, que já era dando início ao simbolismo no Brasil. Ele tem um poema chamado Livre, que fala sobre a realidade da época, e eu ousarei tentar declamá-los para vocês aqui, o poema Livre. Vamos lá. Livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, livre para pentear os dons que selam a alma e lhes prestam toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava, dos corações daninhos que reagem quando nós somos sentidos e rebelam contra a infâmia bifronte deprava, livre, bem livre para andar mais puro, mais junto da natureza e mais seguro do seu amor. E todas a justiça, livre, livre para sentir a natureza, para gozar na universal grandeza, fecundas e angelicais preguiças. É isso, gente, muito obrigado. Náufrago. E temo tudo, e nem sei o que temo. Perde-se o meu olhar pelas trevas sem fim. Medonha é a escuridão do céu, de extremo a extremo. De que noite sem luar mísero e triste vim? Amedronta minha terra, e se a contemplo, tremo. Que mistério fatal curveja sobre mim? E ao sentir-me no horror do caos, como um blasfemo, não sei por que padeço, e choro, e anseio assim. A saudade tirita aos meus pés, vai deixando atrás de si a mágoa e o sonho, e eu, miserando, caminho para a morte, alucinado e só. O naufrágio, meu Deus, sou um navio sem mastros. Como custa minha alma transformar-se em astros, como este corpo custa a desfazer-se em pó. Esse poema que eu acabei de ler, ele pertence ao Afonso Henrique da Costa Guimarães, mais conhecido como Alfonso de Guimarães, que foi um dos principais poetas do simbolismo no Brasil. Ele costumava retratar nas suas obras temas como religião, natureza e arte, só que esses temas acabavam sendo relacionados à morte e, diferentemente de outros poemas, na qual contavam a história da morte da sua amada, esse poema ele trata de outro tema. Ele mostra um eu lírico que teme a tudo que
tenta retardar a morte porque ele acredita que ele morrerá só. E essa é basicamente a ideia principal do poema. Um poema bem emocionante, que contém um ritmo indicado que eu tentei passar para vocês, e acredito que eu tenha realmente passado a ideia principal do texto. Afonso Henrique da Costa Guimarães, também conhecido como Afonso de Guimarães, nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, dia 24 de julho de 1870. Ele era filho de um português e de uma brasileira. E um fato muito doloroso na sua história é que sua prima e noiva Constância, quando ela tinha uns 17 anos, por volta de seus 17 anos, ela faleceu. E com essa morte, ele jogava muito a melancolia e o sofrimento da morte da sua amada dentro dos seus poemas, seus textos. No texto Náufrago, dá para se perceber muito essa questão da melancolia, da tristeza, do sofrimento, do misticismo, e também quando ele repete a palavra temo 3 vezes no primeiro verso do texto Náufrago, poema Náufrago, dá para se perceber uma certa aliteração, para justamente trazer uma musicalidade ao poema. No poema Livre, de Cruz e Souza, algumas características do simbolismo que dá para se perceber é que não só nesse texto, mas em outras obras dele, dá para se perceber o uso de figuras de linguagem como sinestesia, metáfora, aliteração e também um pouco de misticismo e espiritualidade. Também ele entra muito no campo semântico, para trazer a ideia de escravidão, quando ele fala grilhões, flagelo, justamente para trazer um tipo de prisão da alma.